Está feliz com Jesus? Se tem algo a agradecer a Ele? Eu queria que você, nesse momento, pegasse a sua Bíblia e abrisse num salmo que eu tenho lido bastante ultimamente, que é o Salmo 126. O Salmo 126, onde a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Então, até em outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrima, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando quando lança a semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor. Pode se assentar. Rapidamente, vamos refletir sobre esse texto, sobre essa palavra. E como reflexão aqui para nós, pensei como um título, uma palavra assim de esperança, uma palavra daquilo que nós acreditamos, de que 2022 será um tempo, será um ano de restauração para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, se você recebe, levanta a sua mão aí e diga: sim, eu acredito, eu recebo, no nome de Jesus. Essa é uma palavra que Deus tem dado para a gente ultimamente, nas reuniões de liderança que a gente tem feito. A gente tem preparado o planejamento para 2022, temos falado num planejamento estratégico para o próximo ano, que a gente deseja colocar aqui para a igreja, apresentar, e nós temos pensado, refletido sobre isso, e nessas reuniões, Deus tem dado essa palavra para a liderança. Se inspirem em Neemias, na reconstrução, na restauração, e tragam uma palavra de restauração para a igreja. Isso que a gente tem entendido de Deus, e a gente transmite a vocês o nome do Senhor Jesus. E eu penso que falar sobre restauração, este salmo, ele fala muito sobre isso. Esse salmo, ele foi escrito, Salmo 126, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, você vai ver que esse salmo, ele foi escrito num período de transição da história do povo de Israel. Em resumo, o exílio babilônico havia terminado, havia acabado. Eles estavam em levas voltando para Jerusalém. E embora eles já tivessem sido libertos do exílio, ainda eram grandes os desafios que eles tinham diante deles. Um dos desafios que eles tinham, lembrar vocês que o povo de Israel ficou cativeiro, foi cativo, foi exilado na Babilônia durante 70 anos, e no cumprimento das profecias, sobretudo do profeta Jeremias, Deus permitiu que eles pudessem voltar para a sua pátria, refazer, reconstruir a sua vida. É disso que eu estou me referindo, é disso que eu estou falando. E ao terminar o exílio, eles tinham dois grandes desafios, assim de cara. E um dos desafios era retomar a vida, é tentar voltar à normalidade. E algo que não foi fácil para aquele povo. E o segundo desafio que eles tinham era de reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir a cidade. Bom, foi nesse contexto que esse salmo foi escrito, em que o salmista, ele faz aqui
escreve essa poesia numa atitude de muita reflexão. Nessa reflexão, ele evoca o passado, ele pensa no presente e ele fala do futuro. Então, uma reflexão em 3 tempos aqui. E nessa reflexão, ele fala aqui, ou ele traz para si 3 atitudes, que eu penso o seguinte, que são atitudes que são necessárias em todos nós, para que nós possamos viver essa restauração de Deus na nossa vida. 3 atitudes necessárias, para que nós possamos viver o novo de Deus em cada um de nós. E que atitudes são essas? Bom, são 3. A primeira delas é a atitude de gratidão. De gratidão. Eu vejo aqui nos 3 primeiros versículos, uma palavra de agradecimento, olhando para o passado e vendo o cuidado de Deus. Então ele diz, é quando o Senhor nos libertou, quando a carta foi escrita, quando nós fomos libertos do cativeiro, a notícia e tudo que veio sobre nós, foi algo de muita alegria. Então ele fala da libertação, ele fala aqui da euforia do povo, da celebração, e ele diz assim que a nossa boca encheu-se de riso, os nossos lábios encheram de canções alegres, e a gente celebrava, e até mesmo em outras nações, a nossa alegria contagiava, e as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por esse povo, e eles diziam, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Então o que eu quero trazer como reflexão nessa noite para nós? Que nós também precisamos ter essa atitude diante de Deus e na presença do Senhor, diante desse ano que terminou já para nós, né? Nós que somos promessistas, eu estava comentando com o irmão que nós entendemos que o dia começa já no pôr do sol, então nós já estamos num novo ano. Esse ano foi difícil, o ano 2021, cheio de desafios, de provas, de lutas na igreja, lutas pessoais, mas mesmo assim, uma coisa que a gente aprende para a nossa vida é que se nós queremos viver o novo de Deus nesse 2022, a gente precisa também reconhecer o Ebenezer, né, que a Bíblia nos ensina. Foi uma palavra dita pelo profeta Samuel, quando ele viu a vitória. Ele fez um altar a Deus, escreveu essa expressão e disse, escrevo essa expressão para declarar, até aqui nos ajudou o Senhor. Então ele estava agradecendo ao Senhor. Da mesma forma, é dever nosso agradecer ao Senhor, como nós cantamos no hino, contar as bênçãos, e quando nós contamos as bênçãos, nós ficamos surpresos pelo que Deus já fez. E assim, da mesma forma, quando nós fazemos um exercício de memória mínima que seja, a gente vai dizer como o salmista diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você pode dizer isso ao Senhor? Se você não tiver nenhum motivo, eu poderia dizer um claro para você, nós somos sobreviventes. Nós podemos celebrar a vida e agradecer ao Senhor, que apesar da gente ter enfrentado essa pandemia, nós podemos estar aqui hoje vivos, agradecendo, bendizendo o nome do nosso Senhor. Esse exercício de memória, ele é um exercício que traz cura, que traz alento para a gente na caminhada. É o que está escrito lá em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 21, quando ali o Salomão, né, ou melhor, Jeremias, né, Lamentações de Jeremias, ele escreve, e ele diz, olha, quando eu começo a pensar nas coisas difíceis que eu enfrentei, a minha alma começa a amargar, e eu me sinto muito mal. Aí o versículo 21, ele diz, todavia, porém, entretanto, eu faço questão de também trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E ele diz, graças ao grande amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, é que nós estamos de pé, é que nós não fomos consumidos,
porque o seu amor é inesgotável, e a sua graça, a sua misericórdia, se renova a cada manhã. Enfrentamos um ano difícil, mas mesmo no deserto, nós florescemos. Mesmo no deserto, nós podemos colher frutos, e podemos ver o cuidado, o zelo de Deus sobre as nossas vidas. Outra atitude que eu vejo aqui neste salmo, para que você possa viver o novo de Deus nesse 2022, é a atitude de confiança. Onde que nós vemos confiança? Nesse Salmo 126, quando o salmista olha para o momento em que ele estava vivendo. Já tinha se passado alguns dias que eles puderam voltar do exílio, e o salmista olha para o momento presente de Israel, e ele vê que, embora o exílio já tivesse acabado, muita coisa ainda precisava ser feita. Havia muita coisa para ser feito na cidade, reconstruído, e mais, muitos ainda não tinham conseguido voltar. Alguns ainda nem cogitavam nessa possibilidade de voltar do exílio. Então, o exílio tinha acabado, mas não plenamente. Eu penso que esse salmo tem a ver também com o contexto que a gente está vivendo. Se pensar assim, a pandemia como um exílio que a gente passou, e esse tempo seja um tempo de retomada, embora a pandemia tenha passado o pior dela, ela ainda não acabou, ainda há muita coisa para a gente restaurar no nosso coração, restaurar na nossa igreja, restaurar na nossa vida. E aí, a gente olha para esse salmo, o que é que o salmista faz? Diante da situação em que ele estava vivendo, precisando de um milagre na sua história, ele faz o seguinte, ele olha, ele vira o seu olhar para Deus, mas ele olha para Deus não de qualquer forma, ele olha para Deus com confiança, e ele expressa a sua confiança, o seu clamor, numa prece, numa oração. Ele entrega a situação dele a Deus, e ele confia, e a sua oração é dizendo a Deus: Senhor,